Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao meu canal. Hoje eu voltei com uma resenha de livro. Hoje eu vou falar do A Superstição do Divórcio, do Chesterton. É o primeiro livro que eu li dele. E eu vim fazer aqui meus comentários. Primeiro, roda a vinheta. Bom, para quem não conhece o autor, ele é um autor cristão do início do século XX e ele vai fazer vários comentários sociais sobre uma série de assuntos. Esse foi o primeiro e até agora o único livro que eu li dele. Assim, para vocês terem uma ideia, é o estilo do Theodore Dalrymple, que eu já resenhei vários livros aqui. O estilo do Chesterton, eu achei, apesar da seriedade dos temas, bem humorado. Ele me lembrou um pouco o professor Olavo de Carvalho. E nesse livro ele vai falar do quê? Ele vai falar do divórcio. Ele vai escrever numa época em que na Inglaterra estava havendo uma campanha para facilitar o divórcio, principalmente para as classes mais baixas. E aí ele vai escrever um livro criticando isso. O interessante é que, apesar dele ser um autor cristão, ele não vai usar nenhum argumento religioso. Ele vai argumentar assim, com a razão, com a lógica. Então é um livro assim para todo mundo, independentemente de religião. E o interessante é que ele já vai começar dizendo que as pessoas estão falando muito de divórcio, mas ninguém para pensar no que é o casamento. Ele vai dizer que as pessoas não entendem o que é o casamento. E aí ele vai falar do casamento enquanto voto e da importância dos votos, principalmente daqueles votos que a gente faz livremente. Ele vai dizer que o casamento é uma dessas associações que a gente entra por livre e espontânea vontade. E ele vai fazer uma crítica a esse povo daquela época que queria facilitar o divórcio. Eles vão se colocar como defensores da liberdade, mas o Chesterton vai mostrar que eles não estão interessados na liberdade de forma geral, porque estavam querendo proibir muitas outras coisas. Ele vai dizer que, na verdade, ao facilitar o divórcio, você deixa o pobre indefeso, porque a família é o que protege o pobre dos abusos e da intromissão do Estado. Nisso, ele concorda com vários outros autores que falam da importância da família enquanto contraponto ao Estado totalitário. Eu não sei se a ideia partiu do Chesterton ou se os outros autores leram o Chesterton e continuaram propagando a ideia, mas isso também não tem importância. Ele vai enfatizar realmente essa questão da família como uma proteção para o pobre contra esses abusos do Estado. Ele vai dizer, o que eu achei interessante, é que o objetivo de enfraquecer a família com o divórcio é que o pobre fique ali atomizado, só o indivíduo, e esse indivíduo ele não vai ter capacidade, ele não vai ter força para resistir aos avanços de um governo totalitário. E aí ele vai dizer, essa foi a parte que eu não concordei muito com ele, ele vai dizer que é o capitalismo, peraí que a câmera tá caindo, que quer destruir a família, que quer que esse pobre, esse ser humano das classes baixas fique mais atomizado. E assim, eu considero que o maior interessado, e aqui não sou só eu, vários autores também seguem essa linha, é que na verdade são os governos de esquerda e o socialismo de modo geral que quer destruir a família para coletivizar a sociedade e para avançar o governo totalitário. E o Chesterton ele não vai falar muito dessa questão do socialismo, talvez por conta da época em que ele escreveu o livro, talvez ainda não houvesse assim essa noção do perigo que o socialismo e o comunismo representam. Ou talvez ele tenha simplesmente subestimado isso. E aí ele vai falar também da função do casamento na sociedade, que é proteger as crianças, porque as crianças humanas elas têm um período de dependência muito grande.
até você criar um filho de modo que ele possa cuidar de si mesmo, de que ele possa ser um membro produtivo da sociedade em muitos sentidos, leva 2 décadas. Então é necessário que a criança tenha essa estrutura que o casamento e a família dispõem para que ela possa crescer e realmente se tornar um ser humano funcional. Essa é a função principal do casamento. E aí ele vai dizer que não tem como o Estado assumir as funções que a família exerce. Não tem como o Estado fazer esse trabalho com a mesma qualidade que a família faz. Aí ele vai criticar muito a intervenção do Estado na vida privada. E o que a gente vê hoje em dia é exatamente isso: o Estado cada vez mais avançando em relação à vida privada, cada vez mais tirando os deveres, as tarefas da família, assumindo para si, fazendo de uma maneira porca, porque ninguém vai cuidar do seu filho do jeito que você cuidaria. Ainda mais alguém que não tem relação nenhuma com a criança, que está só recebendo um dinheiro ali do Estado, certo? E o Estado também não tem interesse nenhum no bem-estar do seu filho, ele quer mais alguém ali para fazer a máquina continuar rodando, certo? E isso tudo é que o Chesterton vai criticar. É um livro fininho, mas é um livro que realmente dá o que pensar. Eu já baixei outro do Chesterton, mas ainda não consegui ler. Quando eu conseguir, eu venho aqui fazer uma resenha para vocês. Mas eu gostei bastante desse, já recomendo. O nome de novo é A Superstição do Divórcio. Eu baixei, porque aqui na Áustria é difícil você comprar livros brasileiros. Se você puder comprar, maravilha. Mas ele está disponível assim para baixar na internet sem dificuldades. É um livro assim que você lê num dia. A linguagem não é complicada, o argumento é muito bem fundamentado, eu curti muito. Eu quero saber se você já leu, comenta aqui abaixo o que você achou. Comenta o que você acha do tema de forma geral. Não esquece de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque isso ajuda muito, certo? E a gente vai se ver no próximo vídeo. Beijo, até a próxima.